Procuradoria-Geral da República acabou de se manifestar sobre o caso Daniel Silveira. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, acabou de se manifestar e se posicionou favorável à soltura de Daniel Silveira em prol da revogação da prisão preventiva do ex-deputado, utilizando na sua argumentação o perdão da pena que o ex-deputado recebeu por meio de indulto de graça concedida na época pelo presidente Bolsonaro. Lindora Maria Araújo, a vice-procuradora-geral da República, ela voltou a afirmar que com o indulto concedido a Silveira pelo ex-presidente Bolsonaro, o processo penal deve ser extinto. Em abril do ano passado, Silveira foi condenado a mais de 9 anos de prisão e no dia seguinte o presidente o indultou. A PGR argumenta que o ato concessivo da graça goza de presunção de constitucionalidade, reforçada inclusive pela ausência de qualquer determinação liminar para a suspensão de seus efeitos. Portanto, o processo contra Silveira deve ser extinto, defende a procuradora. Silveira foi preso por descumprimento reiterado de medidas impostas naquela ação, em que ele teve, evidentemente, mais uma vez relembrando o indulto presidencial. Até agora, a multa aplicada a Daniel Silveira supera os 4 milhões. E Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República, defendeu a revogação da prisão preventiva de Daniel Silveira. O ex-deputado foi preso no início deste mês por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por causa do descumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira e proibição do uso de redes sociais. A PGR argumenta que o processo deve ser extinto porque Daniel Silveira foi indultado pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 2022. Começando pelas multas, é hora de se estabelecer um limite, que pode ser fixado com base no salário mínimo, para essas multas. Isso é uma completa loucura. Loucura. Quer dizer, um deputado que disponha de 4 milhões para pagar uma multa, ele deve ser processado por outros motivos. Aí, sinais de enriquecimento rápido, né? Ninguém acumula esse dinheiro aí trabalhando normalmente. Então, sabidamente a sentença se baseia, aplica uma multa que não dá para pagar. Começa por aí. Segundo, é hora de o Brasil retomar a caminhada aí rumo à sensatez. Não é possível a gente continuar discutindo o que foi definido pelo ministro Alexandre de Moraes num vídeo que ainda está por aí na internet como prerrogativa exclusiva do presidente da República, a concessão do indulto coletivo, do indulto individual ou da graça constitucional. Com a graça constitucional, que é equivalente, né, ao indulto individual, acabou o crime. Acabando o crime, acaba a pena. Aliás, se é que houve crime. Se é que houve crime. Ora, tá bom. Digamos que no começo do inquérito do fim do mundo as coisas estavam mais tensas, havia sentimentos pessoais, havia influenciando decisões. Agora, pelo amor de Deus, já acabou a eleição, a campanha eleitoral. O novo governo aí tá fazendo as suas bobagens e a gente continua nessa conversa. Quer dizer, um deputado não pode ser preso, nenhum deputado ou senador pode ser punido por opiniões, quaisquer opiniões, palavras e votos. Começa por aí. Agora, vamos resumir numa outra lição, outra decisão do Supremo. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ponto. O deputado Daniel Silveira não foi julgado. Houve aquele julgamento supremo, você pode considerar uma piada, uma espécie de julgamento, que não levou em conta devido processo legal, direito de ampla defesa, nada. Um inquérito em que quem conduz é também a vítima, o juiz, o que revisa, examina recursos, o que acusa, está tudo ilegal. Quando vem uma graça constitucional, é a saída para que quem se meteu nessa confusão, é o caso do ministro Alexandre, sai a francesa, né? Recua o beck,
como a gente diz, aí recua o zagueiro, garante o troço e para com isso. Meu Deus, não é possível agora recusar ou fingir que não houve essa decisão da Procuradoria. A Procuradoria está seguindo a lei. É normal, é isso aí que tem que acontecer. Eu espero que aconteça, porque o Brasil, já basta ao Brasil acompanhar com angústia o caso dos 900 e tantos presos em Brasília, quase 1.000. Isso aí precisa ser resolvido rapidamente. O caso do Daniel Silveira passou a ser um duelo, uma questão pessoal, um duelo completamente assimétrico, porque só um tem poderes, o outro é vítima. Então chega, houve a graça constitucional, como diz o próprio Alexandre. É prerrogativa do presidente, ele decide, gostemos ou não. Acabou esse caso. Então, que o deputado, que foi punido um dia depois de perder as prerrogativas parlamentares, né? A imunidade parlamentar, portanto, o Supremo sabia que elas existiam, esperou um dia, aí prende outra vez. Parem com isso. Parem com isso, não cabe mais discussão. O que me espanta é o silêncio dos advogados, que se pronunciam sobre tudo. Principalmente a OAB não deixa passar uma perda de prerrogativa dos operadores do direito. Né? Quem é que pagou os honorários aí do advogado do autor do atentado contra o presidente? Isso não pode. O que não pode é o Supremo desrespeitar a Constituição e suas próprias decisões. Parem com isso. Enquanto o Augusto falava, a Fabi estava aqui, ó, concordando com tudo. Diga lá, Fabi, acertou então a manifestação da PGR em pedir a revogação da prisão do ex-deputado Daniel Silveira? Olha, é tão absurdo esse caso, porque o titular da ação penal é a PGR, né? Então a vice-procuradora Lindora é a segunda vez que ela se manifesta nesse sentido. Na primeira vez, o ministro Alexandre de Moraes já a ignorou. Uma outra demanda também, ele acabou dizendo sobre um prazo, e eu contei o prazo e ela estava certa e o ministro estava errado. E a questão da graça, o Augusto aí sintetizou muito bem. A graça, ainda mais a graça individual, que só alcança aquela pessoa especificamente depois da condenação, o que eles estão discutindo é se tem o trânsito julgado ou não. Veja, se o condenado recebeu a graça, portanto, ele está ali extinto o seu crime, aquele crime específico, quem gostaria de recorrer? Somente ele, né? Somente a defesa. Então não tem porquê. Aí você pega também o Ministério Público, que aí é a PGR, e se manifesta no mesmo sentido do que diz a lei. Não existe interpretação para isso, porque a lei é muito clara, a Constituição é muito clara. E todas essas punições, essas multas exorbitantes, que também o Augusto Nunes tem razão, porque eles têm que obedecer à proporcionalidade, né? Senão você acaba fazendo a falência civil do cidadão, e isso o Estado não tem que promover.